Olá, sejam muito bem-vindos ao Braincast, um podcast preparado com muito amor, com muito carinho e um lugar para que a gente possa conversar muito sobre o funcionamento do cérebro, neurociência. E hoje, em especial, eu tenho um convidado que é uau, tenho certeza que vocês vão ficar encantados. Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno Tricarico. Que prazer ter você aqui. Prazer sempre estar com você. Muito obrigado, Thaís, pelo convite, pelo carinho e pela confiança sempre. Poxa vida, eu tenho certeza que vocês vão ficar tão apaixonados pela temática, pelo que nós vamos conversar aqui hoje. Afinal, né, Bruno? Falar de cérebro, hipnose, medos, fobias, alta performance é algo que mexe com todo mundo, não é? No mínimo curioso e intrigante, para não dizer impressionante, né? Então, acho que o pessoal vai gostar muito de tudo que a gente vai conversar aqui. Exatamente. O Dr. Bruno é formado em cirurgião dentista. Começa lá atrás, né, Bruno? Uma trajetória ali, especialista em ortodontia. E, gente, olha só, 20 anos trabalhando com hipnose. Olha, não é fraco não, hein, Bruno? Uau! Dá para acumular uns casos e causas, Pelo amor Thaís? de Deus! Instrutor de hipnose, de hipnoterapia e de neurociência aplicada à terapia. Especialista em medos e fobias. Então, você que está aí, já se prepara, pega um caderno para anotar as informações, já aproveita e compartilha esse podcast. Manda no grupo da família, do condomínio, do clube, da escola, do trabalho. Chama todo mundo para assistir aqui com a gente. Quem tiver um cérebro está convidado. Está convidado. Pronto. Então, bora lá que hoje vocês vão aprender a usar as rédeas certinhas ali, aí. Não é, Bruno? Quem tiver um cérebro, por favor, presta atenção. E se você conhecer alguém que tenha cérebro, convide também. Agora vai ser para todas essas pessoas. E uma coisa que eu já vou alertar vocês. Muitos mitos vão ser quebrados aqui. Uma das coisas em que eu admiro muito no trabalho do Bruno é... Você é muito objetivo, Bruno. Não gosta desses blá blá blás que tem por aí. É um problema, mas tem quem goste, ainda bem. Você sabe que uma das coisas que me incomoda muito, vamos ver se você compartilha, e se não compartilhar também pode falar, meu Bruno? Vambora. O espaço aqui é seu. Quando a gente entra numa livraria, tem lá, como ser 100% produtivo. 5 dicas para sair da depressão. 5 passos para revolucionar a sua vida. Fácil. E aí a pessoa que às vezes se encontra numa situação mais delicada de saúde mental, naquela esperança de, meu Deus, eu preciso vencer a procrastinação, meu Deus, eu preciso sair da depressão, vai e compra um livro desse. Ele traz até dicas importantes e bacanas, mas muitas e muitas vezes essas armadilhas acabam por afundar mais ainda a pessoa, porque ela vai se sentir impotente e falar, meu Deus, nem com 5 passos eu consegui sair da depressão. Nossa, isso começa a borbulhar aqui dentro da cabeça, né? 2 vertentes começam a ser formadas quando você traz esse tema. Primeiro, vertente vendas. Exato. Vende muito, é o que as pessoas querem, o menor caminho, o atalho, mágica, né? Mais fácil. O atalho, mais fácil, menos gasto de energia, maior tempo para poder curtir. Realmente, vender vende muito. Mas como você falou, né? Quando a gente chega para a vertente realidade, não existe resposta simples para problema complexo. Exato. E é tão complexo entender o comportamento humano, todos os fatores que estão ali sendo processados pelo nosso cérebro para trazer uma resposta. Como é que você vai resumir isso a 5 dicas, 3 passos, os 2 caminhos para... Não dá. Vende muito, mas cuidado com as mágicas. É muito mais complexo do que isso. Exato. Uma das coisas em que a gente percebe assim, a importância de trazer temáticas como essa, Bruno. Às vezes eu estou fazendo live, às vezes eu estou dando aula, e eu vejo comentários assim, doutor, eu estou com dor de cabeça, o que eu tenho? Cabeça. É a única coisa que a gente pode afirmar É a única coisa que dá para falar logo de cara para a pessoa. E muitas vezes não é a má vontade, é porque uma dor de cabeça pode ser uma tensão muscular, pode ser algo que você comeu ou que não comeu, algo que você bebeu, pode ser um AVC, pode ser um tumor, enfim, pode ser. Né? Pode ser tanta coisa. Pode ser tanta coisa. Então, a importância e a seriedade de trabalhar ali, falando de neurociência, mas na ciência para valer. Exatamente. Entender de verdade. As pessoas muitas vezes criticam a ciência, né? Porque talvez não entendam o que é a própria ciência. Exato. Poxa, mas a ciência diz que... Mas não é bem assim, não é exatamente assim.
E não é sobre isso. A ciência não traz a certeza absoluta do mundo. Ela está o tempo inteiro aprendendo dentro dos próprios processos, se desenvolvendo, mudando. Uma coisa que a gente conversa hoje aqui, talvez semana que vem seja diferente. Exato. Então, não é sobre a realidade absoluta, mas é, quem sabe, pelo menos aquilo que a gente tem hoje que mais se aproxima do que a gente entende como sendo o real. Perfeito. Porque o nosso cérebro mente, não mente? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? É muito legal pensar sobre isso, né? Eu gosto muito dessa coisa, até por causa do trabalho com a hipnose, essa coisa do quanto o nosso cérebro faz com que a gente vivencie ou perceba algo que é real ou não. Então, deixa eu já trazer uma coisa interessante. Lógico, por Olha favor. só, eu dou mentoria de realidade virtual aplicada à terapia. Certo. Então, eu converso muito sobre a tal da realidade. Por que aquele óculos faz com que a gente consiga, de alguma forma, potencializar resultados? E aí, só sobre essa história de real ou não, tem uma definição que alguns pesquisadores utilizam de realidade subjetiva. A gente entende sobre aquela definição de cada um ter a sua percepção de realidade, mas não é bem sobre isso que alguns pesquisadores falam. Eles comentam sobre realidade subjetiva sendo aquela que só existe na presença de um observador. Uau! Interessante. Tipo o quê? Algo que só existe na presença do observador. A cor é uma realidade subjetiva. Ela só existe enquanto tem alguém para observá-la. Porque o que é a cor? É uma superfície refletindo luz em determinado tipo de frequência de onda que chega no meu olho, que vai estimular alguns nervos, que vai levar caminho, que vai levar esse impulso elétrico até uma região do meu cérebro, que vai criar a imagem. Sim. E só quando essa imagem é criada de determinada forma que eu vou falar, olha, tem uma cor, Exato. vermelho ou verde. Mas se não existir um observador, não existe tem uma cor. Olha que perfeito isso. Então, interessante. Você fala, o sabor é do mesmo jeito. Qual é o gosto dessa mesa? Se não tiver ninguém para botar a boca aqui e ter um tipo de criação do nosso cérebro, não tem sabor. Muitas vezes aparece na internet aqueles testes da cor do vestido, a cor do tênis, e vira uma polêmica. Ah, é tal cor, é tal cor. Né? Então, o quanto que realmente essas interferências vão acontecendo. Né? Mas e é tão interessante essa coisa do interpretar, ou de entender um pouquinho sobre como o nosso cérebro percebe ou interpreta os estímulos para trazer a nossa realidade. Né? Sim. Algo que a gente sempre comenta nos treinamentos. Você não está vendo o mundo necessariamente como ele é. Tem 3 coisas fundamentais que precisam acontecer, né? Aquele input, a recepção do estímulo. Sim. Você precisa, então, processar esse estímulo e só depois ele vai ter um sentido. Exato. Seja algum sentido em relação à palavra que você ouviu ou uma cor que você está vendo. Então, a cor está aqui do lado de fora, na verdade, como luz. É a gente que vai ter que criar essa cor na nossa cabeça e o meio do caminho é mágico, né? Talvez o meu meio do caminho seja diferente do seu. Exato. Aconteceu isso recentemente no final de semana. A gente estava indo até um restaurante e passou por um Fusca azul. Eu tive certeza que o Fusca era azul, apenas eu. Uhum. Né? Porque todo mundo falou que o Fusca não era azul. Eu falei, meu Deus, alguma coisa aconteceu aí nesse caminho do meu cérebro, porque... Quem estava hipnotizado ali? Então, o quanto que isso é muito importante de se falar, né, Bruno? Demais. E quando a gente pega essas coisas objetivas, tipo a cor do carro, uma pessoa que você jura que viu no shopping e ela fala, não, eu não estava lá. Exato. E quando a gente puxa para algo um pouco mais subjetivo, dentro da nossa cognição, os vieses, né, que fazem com que a gente perceba coisas diferentes. Então, não, eu tenho certeza que aquela pessoa estava errada. Não, eu não vejo ela errada, ela estava certa. Exato. E eu não vejo a mesma coisa que você vê, na verdade. A gente até está olhando para o mesmo estímulo, mas no meio do caminho, o processamento de informações em mim é diferente do que é em você. E as nossas respostas, as nossas visões e percepções são completamente diferentes. E às vezes durante o dia isso vai mudando, porque o seu estado de espírito pode influenciar. Ah, não, acordei mais irritado. Você tende a enxergar com uma certa lupa ali determinadas situações. Né? Quanto nossos estados emocionais influenciam na nossa percepção? Muito, muito. E um ponto importante é quando a gente fala de medo e fobia. Está muito ligado a isso. Uhum. Né? Às vezes a mesma situação aconteceu para todos nós, mas cada um vai reagir e vai trazer aquela informação de uma forma diferente. Por que não um avião é tão tranquilo para alguns e por que o mesmo aparelho é tão perigoso para outras pessoas? Exatamente. E o quanto que a sociedade ainda não consegue entender essa questão de medo e fobia. Ah, mas que bobeira! Entra no avião. Ah, não acredito que você tem medo disso. Exato. Se fosse simplesmente falar para a pessoa, não acredita, ela não precisaria gastar dinheiro com terapia ou deixar, se privar de determinadas situações. Putz, é muito importante deixar isso claríssimo, né?
não é um medinho, é um transtorno. A pessoa tem um transtorno de ansiedade. As fobias estão dentro dos aspectos de transtorno de ansiedade. Então, você falar para uma pessoa que tem... Pega uma coisa bem absurda, fobia de balão. Sim. Já conheceu alguém com fobia de balão? Não, de palhaço já, de balão não. De palhaço eu vou até dizer que faz até um pouco de sentido, porque o tanto de palhaço feio que mostra pra gente exatamente. hoje cria uns condicionamentos interessantes. Mas balão, atendi 2, balão, bexiga, né? Não sei como é que o pessoal entende. Então, 2 pessoas foram tratadas por fobia de bexiga, de balão. Nossa. Cara, qual o sentido da pessoa ter medo? E algo que isso tem em tudo que é lugar. Se você parar pra pensar, não é? De forma lógica e racional não faz sentido, né? Uau. E aí uma pessoa como essa muitas vezes não é entendido, que é o grande ponto, né? Fala, para de frescura, vai logo para a festinha de aniversário com seu filho. Exatamente. E a mesma coisa que você falar para uma pessoa com depressão, não, para com isso, é frescura. Você levanta, acende a luz, sai do quarto. Não, você quebrou a perna, para com isso, vai, tá tudo certo, anda. E eu imagino que essa pessoa não deva sofrer de aqueles engraçadinhos pegando um balão e falando, você tem medo de balão, né? Imagina como deve sempre ser. Sempre tem, né? Sempre tem um que vá fazer isso. E as fobias são tão importantes, né? Porque eu costumo dizer que ela rouba os seus sonhos, ela te deixa preso. Não é só sobre você ter medo de balão. Tá bom, não encontre balão. Mas e quando você não puder ir com seu filho numa festa de aniversário? Exato. E quando você não puder estar com seu filho na festa de aniversário dele, porque ele quer vários balões coloridos, que é uma coisa simples. Exatamente. Quando você tem medo de avião, não é só sobre não viajar de avião. Tá bom, vai de ônibus ou não viaja. Mas e o seu filho que está casando em um lugar e você não vai poder acompanhar o casamento do seu filho da forma como você gostaria? Isso é muito importante de falar, Bruno. Porque as pessoas tendem, né, tem medo de avião, então não anda. Mas não, e o que aquilo está te impedindo de realizar sonhos, de conseguir novos objetivos de vida e assim por diante? Então é algo... Eu fico muito triste ainda de ver a sociedade minimizando transtornos que são tão importantes de serem falados, né? Não é frescura, não é bobeira. Eu atendi uma vez uma paciente que tinha de gato, Bruno. Ela não podia ver gato. Né? E ela passava muito mal, ela chegava a desmaiar e tudo mais, que ela ficou grávida, ela nasceu, e o filho dela pequenininho, com 1 ano e meio, 2 anos, tinha o mesmo pavor que ela, porque acho que ele pensava, se minha mãe fica nesse estado, quando ela vê um gato, é perigoso, é algo que eu também corro risco. Né? Então, o quanto... Por isso que eu falo, tinha muitas pessoas que brincavam, que ela era professora, né? Então, aparecia um gato em algum lugar, levava um gato na sala dela, passava mal, desmaiava. Eu falei, meu Deus, a sociedade ainda não entendeu. Não entendeu que é uma doença, que é um problema, que a pessoa sofre com isso. Exatamente. E você tocou num ponto tão interessante. Teve um tempinho atrás, eu atendi uma pessoa com claustrofobia. Certo. E ela entrava no elevador e sempre sofria, era incômodo, mas ela falou, eu enfrentava, não é a coisa mais confortável, mas eu ia. Mas ele falou que teve uma vez que o filho dele estava junto. E aí o elevador parou. Meu Deus. E aí ele ficou muito mal. Ele percebeu que o filho dele ficou pior ainda. Sim. Então foi o que você tocou. Não é sobre você, é você começando a ensinar esse problema para os seus filhos. Exato. E isso começa a ter um peso muito maior, muitas vezes, para alguém que às vezes consegue sofrendo, ainda assim enfrentar aqueles estímulos. Mas o quanto isso pode impactar outras pessoas ali na frente que estão aprendendo com ele, principalmente os filhos. E o quanto que é importante você, que tem algum tipo de medo e de fobia, procurar um tratamento, procurar uma ajuda. Né? Então, compartilha aí esse podcast para mandar para o maior número de pessoas que você pode estar ajudando a salvar a vida de alguém, dela perceber que não é frescura, que não é uma fraqueza. Né? Tem gente que tem medo, vergonha de verbalizar, e o que vão pensar, o que vão achar. Então, clica aí nesse aviãozinho, compartilha essa live, para ela chegar no maior número de pessoas para que a gente consiga trazer essa conscientização, né, Bruno? Exato, trazer essa consciência. Não é frescura, não precisa ter vergonha do seu medo. Eu tenho medo de, de passarinho. Tá bom, não é frescura, não é ridículo e não é idiota. É um problema que você tem. Que pode ser que não te atrapalhe, ou pode ser que te atrapalhe muito. Então não fique com vergonha, é um problema. Então busque ajuda para resolver esse problema. Exatamente. Eu acho que a partir do momento em que a sociedade passar a entender isso, né, para tudo eles têm uma fórmula mágica, né? Ansiedade, não, imagina, é frescura. Parece que só dão valor... Tem 3 passos para resolver, não? Né? Tem, acho que às vezes até tem alguns livros lá que, né?
é algo que a gente tem que trazer. É algo que sempre eu fico muito chateada de ver a forma como a sociedade encara determinadas situações, como se fosse frescura, como se fosse bobeira, e não imaginam a complexidade que é isso aqui dentro. Uhum. Não é sobre ser real ou não, é sobre como isso é real para aquela pessoa. Exatamente. É o que a gente estava comentando no início, né, sobre percepção da realidade. Para você, aquele passarinho não é nada. Para outra pessoa, é um monstro. Exato. Mas que não faça sentido para você, a cor que aquela pessoa está vendo não é a mesma que você está vendo. Aquela pessoa está interpretando aquilo de lá totalmente diferente. Perfeito. E a realidade só existe dentro da sua cabeça e não precisa ser igual o que acontece na minha. Exato. Mesmo porque, Bruno, o nosso cérebro ele não aceita ficar sem resposta. Né? Ele vai tentar te aproximar de alguma situação para que ele tenha certeza daquilo que ele está querendo chegar. Né? Se ficar ali sem uma resposta, uma indecisão, é algo que massacra o cérebro. Né? Demais. Eu vi uma vez um experimento que fizeram para mostrar como quando você tem uma razão para algo, uma motivação para alguma coisa, você tende a aceitar mais fácil essa ideia. E o ser humano ele é louco por encontrar razões, encontrar motivos. Total. E nesse experimento específico, eles criaram um local onde as pessoas poderiam tirar cópias. E uma vez que a fila tivesse ali formada, o pesquisador chegava lá na frente para tentar cortar a fila. Então ele chega lá e fala, posso entrar aqui na sua frente, por favor? E na maioria das vezes, não, vai para o fim da fila. E eles mudam a abordagem, novas pessoas, novo contexto, o pesquisador chega lá na frente, posso entrar aqui na sua frente porque eu preciso tirar uma cópia? E dessa vez a quantidade de pessoas que permitiu que ele entrasse já era muito maior. Uau. Por causa de um motivo, preciso tirar uma cópia. E óbvio, estava todo mundo ali para fazer a mesma coisa. Exato. Mas quando você dá uma razão para alguma coisa, para uma ideia, a tendência de aceitar essa ideia é maior. Então, dica, pessoal, quando vocês estiverem tentando convencer alguém de alguma coisa, dê uma razão. Por mais... Já leva um tópico, uma listinha de razões ali para convencer. E pode ser boba. Me empresta R$5 porque eu estou precisando. Óbvio, você não estava pedindo. É claro. Mas quando você dá uma razão, a tendência da pessoa, a chance dela aceitar essa ideia pode ser maior. E quanto mais detalhes você der para essa razão, né, na tela mental da outra pessoa, ela vai criando aquela história e aquilo se torna mais forte ainda. Quanto mais estímulos para o nosso cérebro, melhor, não é? Então, funciona aqui também. Olha isso, gente, que dica sensacional, né? Aproveita, já curte aí o nosso podcast, já compartilha, porque tá assim, ó, de dicas, né, Bruno? Se essa dica, eu vou fazer igual a Iberê aqui agora, se essa dica de você entregar uma motivação para ser aceito, uma ideia que você colocou de forma mais fácil, não valeu um joinha, não sei o que vale agora. Pois é, ó, manda bala, clica aí, gente, poxa vida. Bruno, quando a gente fala de alta performance, saúde mental, né? O que você pensa sobre essas temáticas, assim? Nossa, eu adoro performance, né? Eu acho que quem não gosta de conseguir fazer alguma coisa melhor. Certo. E aí, quando você me fala sobre performance, eu já penso nos 2 passos mágicos para... Brincadeira. Vem muita coisa, vem aquela base, né? Alimentação, exercício físico, sono, atividade cognitiva. Então, tem tanta coisa envolvida. E você tocou num ponto importantíssimo. Eu sabia, eu estava prevendo a sua resposta já, Bruno. Porque é um conjunto. Né? Não adianta falar, por exemplo, de alta performance e ficar só na atividade física, o que já é muito importante, mas existem outros complementos. Por exemplo, eu pratico atividade física, mas não dorme, mas não tem uma alimentação adequada, mas não tem hábitos, padrões de comportamento que vão te levar aquilo. Lá na frente vai dar ruim. E quando a gente fala de alta performance, ninguém consegue ser bom 100% em tudo, né, Bruno? Mais um mito aí. Seria excelente, meus amores, mas... Exato. Mas alta performance é um equilíbrio de todos esses pontos. E na medida em que eu vou melhorando, vai subindo, vai aumentando cada vez mais, não é? Isso. Se a gente está falando sobre uma alta performance, sei lá, em uma corrida ou qualquer outra tarefa, como você bem colocou, nós estamos precisando utilizar diferentes habilidades para diferentes demandas. Exato. E habilidades são treináveis. E não significa que só porque você treina muito uma coisa, você vai começar a ser bom em todas as outras. Exatamente. Obviamente, esse treinamento cognitivo vai te influenciar ali do outro lado, o físico vai influenciar aqui. Claro. Mas, como você falou, são vários ingredientes envolvidos no desenvolver de uma habilidade. Exato. E a importância de começar com o que você tem hoje, aos poucos. Dá o primeiro passo. Porque tem muitas pessoas que esperam o momento perfeito para começar.
E não existe. Infelizmente, esse momento não Pois tem, é. né, Bruno? Sempre eu brinco que a nossa vida se assemelha muito a colocar um lençol de elástico na cama. Você já pôs? Você já ajudou a Renata a pôr? Já, sim, sim. Você prende de um lado, Solta solta do do outro. outro. Você vai prender de lá, solta pra lá, né? Verdade. Às vezes, o financeiro melhora, a saúde encrespa em alguma coisa. A saúde dá aquela engrenada, né? Às vezes trabalho um ficou sem filho, o tempo. trabalho. Então, se a gente esperar um momento perfeito em todos os setores da vida, a gente vai ficar sempre esperando essa situação acontecer. É verdade. Realmente, desenvolver de uma habilidade que requer treino não vai fazer com que você consiga ter o mesmo espaço de tempo, quem sabe, para desenvolver outra. E aí é bem interessante essa combinação de diferentes habilidades com, quem sabe, diferentes pessoas que vão somar naquilo que você precisa. Sim. Quando você pensa, né, em saúde mental, é algo que... Eu participei de uma reunião semana passada na OMS, na Organização Mundial da Saúde, e a estimativa deles para os próximos 1 ano e meio é aterrorizante. Né? O quanto que vai cair mais ainda a questão da saúde mental das pessoas. Olha, São inúmeros fatores, né, Bruno? Hábitos, essa correria louca do dia a dia, essa falta de percepção de quem eu sou, de tudo que acontece ali. colocaria essas redes sociais hoje ajudando tanto na comparação com outros, gerando uma grande frustração e trazendo mais desequilíbrios. Nossa, eu vi um dado, eu não me lembro a fonte, eu tinha comentado sobre isso semana passada, sobre a percepção de que a cada uma pessoa, a cada 2 pessoas, uma desenvolveria um transtorno mental. Um dado assim que eu coloquei, falei, gigantescamente alarmante, e vou colocar mais Exato. superlativos aqui. É absurdo, Então, né? metade das pessoas desenvolverão algum tipo de transtorno mental. E se você parar para pensar, faz todo sentido isso acontecer. Você falou dessa questão de comparação. Eu fui criada de um jeito, Bruno, que eu sempre amei tênis, né? Uhum. E às vezes eu queria um tênis um pouco mais caro, um tênis diferente, e eu escutava dos meus pais: não dá. Você vai ter que esperar o Natal, vai ter que esperar o seu aniversário. E eu podia ficar brava, chorar, bater a porta do quarto, que nada mudava, era aquilo, né? O não continuava não. O não se tornava assim, frente a uma birra, uma manha, né? Sim. E uma das coisas assim, que eu fico muito preocupada hoje em dia é essa permissividade dos pais em relação a: não posso frustrar o meu filho, eu vou dar tudo, eu vou entregar tudo. Enquanto pai e mãe, eu sei que você é pai de 2 princesas lindas, a gente, claro, quer vê-los felizes, quer vê-los da melhor maneira possível. Mas alguns não são necessários justamente para ensiná-los a lidar com isso lá na frente. Afinal, mercado de trabalho, um relacionamento, vão acontecer alguns não. A gente comentou sobre habilidades, né? A sua habilidade de, sei lá, ter um esporte preferido que você joga muito bem é treinável, mas não é só essa habilidade. A sua habilidade de lidar com os nãos também precisa ser treinada. Exato. A habilidade Perfeito. que vem do que você faz com a frustração também é desenvolvida. Exato. E se você não dá chance para uma criança treinar essa habilidade, alguma coisa vai acontecer a partir daí. Exatamente. E muitas vezes a gente faz algumas intervenções ou faz algumas coisas que parecem que estão lá para ajudar, mas que acabam atrapalhando. Ontem eu fiz um post sobre isso. Eu estava passando por alguns artigos sobre comportamento e bati o olho lá em um que estava falando sobre crianças e sobre elogios para crianças. Sensacional. Comenta dele, por favor, Nossa, que eu achei muito legal. Falei, caramba, quantos pais não fazem isso, né? Elogiarem os seus filhos, tentando gerar neles uma identidade de: você é maravilhoso, você é inteligente, você é lindo, você... E está fazendo justamente o que esse artigo estava comparando. Presta muita atenção no que ele vai falar, porque é algo muito importante e às vezes é um detalhezinho assim, pequeno. Você vai ver que são palavras que vão ser mudadas aqui para que o cérebro entenda da melhor maneira possível, que crie conexões neurais da forma correta. Então, presta bastante atenção, aproveite e já compartilha essa dica, que é sensacional. Essa já vale mais um joinha e um compartilhamento. Essa vale mais um joinha, mais um compartilhamento, que essa dica vale ouro. E nem vai ser só para criança, vamos extrapolar isso para os adultos então também. Bora lá, Bruno. O que esse artigo estava comentando? Eles juntaram algumas crianças, pediam para que elas executassem uma tarefa. Essa tarefa foi executada
E as crianças foram, então, separadas em grupos e um grupo de crianças recebeu um elogio em cima da sua inteligência, sobre a sua inteligência. Presta atenção, hein, ó. Parabéns, você é muito inteligente. Legal. O outro grupo recebeu o elogio sobre o seu esforço. Muito bem, você se esforçou e conseguiu esse resultado. E depois essas mesmas crianças executaram mais uma tarefa e os cientistas avaliaram qual era o impacto desse elogio sobre a inteligência e sobre o esforço no resultado seguinte. E as crianças que foram elogiadas, tiveram a inteligência elogiada, diminuíram a sua performance, enquanto as que tiveram o esforço elogiado tiveram melhora no resultado. Bruno, isso é tão perfeito, né? É algo que dá até um chacoalhão em nós. Demais. Primeira consideração importante é a importância do elogio. Ele é importantíssimo, né? Para ativar sistema de recompensa. Só que tem um jeito certo de fazer isso, porque senão você estraga. Ou porque senão gera aquele falso elogio. Né? Fez qualquer coisinha de qualquer jeito, vai ser elogiado. Que é muito o que acontece. Demais. Eu brinquei esses dias, eu falei que eu ia pegar um cubo mágico e eu ia pintar ele todinho de vermelho. Porque esse é o cubo mágico das crianças e do adolescente de hoje. Qualquer movimento que faz, aê, tá Exato. certo, uau, parabéns. Não fez nada. Fez algo extremamente básico para aquela Vai lá jogar um situação. joguinho, todo mundo ganha medalha, todo mundo ganhou. E até quem não participou. Exatamente, Gente, eu também. Bruno do céu. Eu vou pôr fogo no parquinho agora. Que agora você mexeu num negócio que outro dia eu fiz um vucu-vucu numa live. Se é competição, a competição, ela pode ser trabalhada do lado negativo e do lado positivo. Sim. Vai depender da forma como você levar essa situação. Mas eu preparei, eu treinei a corrida, eu treinei condicionamento físico, eu não perdi, isso não se perde, mas né, eu dediquei horas para aquela situação. E, de repente, o Bruno ficou sentado no sofá da casa dele jogando no celular. No dia da competição na escola, Bruno, eu dei o meu melhor lá. Nossa, suei. E o Bruno nem quis participar. A professora chamou ele, ele fez que não, porque ele estava entretido ali no celular dele. Termina, eu ganho uma medalha e o Bruno ganha uma medalha. De igual para igual. O que vai começar a acontecer? Desmotivar. Ou perceber que, poxa, eu não preciso fazer tudo isso. Ele não fez. Por que eu vou fazer? Por que eu vou me esforçar? Que é essa palavra tão importante que a gente vai voltar nesse artigo, Bruno, para ter. Então, é algo que eu falo que valoriza de outra forma, cria aí diferentes premiações. Reconheça de uma outra forma. Mas a partir do momento em que eu tiro o fazer por merecer, a educação, ela sofreu um baque, um abismo, Bruno, quando ela tirou o fazer por merecer. Você entrega a lição, você estuda, você não falta, eu não entrego nada. No ano que vem, estou eu e você na mesma sala. Lá na frente, quando a maturidade vem, o nosso cérebro amadurece, leva umas pancadas da vida, a gente aprende que a gente não faz por uma nota, a gente faz para aprender. Por exemplo, eu trabalho com pós-graduação. Nessa altura do campeonato, meus alunos já entenderam que se eu der uma prova ou não, eles têm que ler aquilo. Aquilo é para a vida deles, aquilo é para colocar em prática. Mas é uma maturidade que a gente só tem lá na frente. Não queira exigir isso de uma criança, não queira exigir isso de um adolescente. Ele precisa ter esses parâmetros de, poxa vida. Então, é algo que é sensacional, isso essa fala. Isso é objetivo, não é sobre você precisar explicar. A criança ela vai interpretar sozinha aquilo de lá. Exato. Ela vai identificar padrões e ela vai dar os significados que ela consegue perceber. Exatamente, Bruno. Isso não quer dizer que, por exemplo, eu sempre trago esse exemplo. Um aluno que tira 2, ele começa a estudar, começa a mudar algumas rotinas. E aí, de repente, ele tira 2,5. Eu posso elogiar? Posso. O esforço desse aluno. Tá vendo? Você se esforçou. Você se dedicou ali mais meia hora para a sua lição de casa. Viu como deu resultado? Continuando assim, olha onde você pode chegar. Então, a importância de trazer essa ressalva para a questão do esforço. Como você muito bem colocou, não só para a criança, para todos nós. Para todos nós.
Quantas pessoas deixam de ir para academia, sei lá, por exemplo, porque querem ficar fortes, bonitas e saudáveis, mas isso só vai acontecer daqui a tanto tempo que essa recompensa ou até mesmo a punição não te estimula a fazer alguma coisa agora. Exato. E se o esforço que fosse aquilo que está sendo recompensado, ou se a recompensa, como o elogio, estivesse sobre o esforço e não sobre o resultado final, seria muito mais fácil de se iniciar um movimento agora para fazer algo. Exatamente. E o quanto que, por exemplo, virar para uma pessoa da academia e falar, mas, nossa, você é esforçada mesmo, hein? Trabalhou o dia inteiro e ainda veio aqui hoje, que legal, que bacana, pronto. Aquilo já cria totalmente novas conexões. A pessoa fala, uau. Até mesmo, Bruno, na questão que eu compactuo muito, assim, que é o não querer decepcionar aquela pessoa que está ali com você. A pessoa acabou de te falar isso, no dia seguinte você pensa, ah, não, se eu não for... Então, isso acaba servindo até como um reforço positivo ali de... O problema do elogio, se eu não me engano, foi nesse mesmo artigo ou um outro parecido, eles avaliaram quanto as crianças que foram elogiadas em relação à sua inteligência tinham uma inibição para que viessem a performar o mesmo, ou para executar a mesma tarefa posteriormente. Exatamente. Isso também inibia elas. Caramba, e se eu for mal? Eu for mal agora? Porque eu sou inteligente. E se não for bem como as pessoas estão esperando que seja? Exatamente. Então, até a inibição que traria o treino para desenvolver essa habilidade vai ser impactada. E o quanto que isso nos leva a refletir sobre tantos temas, né, Bruno? Por exemplo, assim, eu recebo muito no meu consultório pessoas com síndrome de burnout, ansiedade, e elas vêm com um discurso de que, primeiro com vergonha e depois se achando fracas por estar naquela situação. E uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, no burnout, o burnout não acomete um procrastinador. O burnout não acomete uma pessoa que não está nem aí com nada, né? Ele vai acometer aqueles que têm uma maior entrega, são mais ativos, né? Então, começa por aí, não tenha vergonha. É sinal de que você aguentou muito. Por muito tempo. Exato. Né? E aí pronto, parece que a pessoa fala, ufa, então eu posso, não sou fraco, não... que é muito essa questão da inteligência, né? De, se eu não conseguir, vão me achar burro, já falou que eu sou inteligente, como que eu vou ir mal agora? Exato, essa coisa da mentalidade, né? Aquela fixa, o dinâmico, o quanto eu sou e não tenho que me desenvolver ou estar em, de fato, movimento, seja cognitivo ou não. É super importante, de fato, entender que você muda, você pode estar bem, você pode estar mal sim, não é uma vergonha que você precisa ter. Sim. Bruno, vamos colocar uma situação, por exemplo, assim, duas pessoas na mesma rua esperando um Uber chegar. E vem um assaltante e assalta as duas. Essas pessoas tendem a reagir de formas diferentes. Uma automaticamente já agradece que só levou o celular, levou os documentos... Sim. E a outra fica tão traumatizada que nunca mais quer sair de casa. O que você acha? Por que essa diferença? Explica para nós, assim. Ah, que legal. Esse bichinho, esse nosso cérebro é tão complexo que, mais uma vez, são tantos fatores. Por exemplo, históricos anteriores, história de vida, é importante? Quem sabe outras experiências anteriores que já ensinaram algo. Quem sabe uma já foi assaltada, ou alguém foi assaltado, ou morreu no meio do caminho, enquanto outra a primeira vez. E um outro que eu gosto de talvez destacar até aqui, personalidade. Perfeito. O que a ciência traz como sendo a nossa essência, de fato, a personalidade. A personalidade é uma base para te levar a ter os seus afetos direcionados por essa essência. Perfeito. Então, uma pessoa com um grau maior de neuroticismo vai se focar naturalmente em toda a parte negativa daquilo que aconteceu. Enquanto, quem sabe, uma pessoa com uma maior estabilidade emocional vai pensar, ixi, dei azar, passei por onde não deveria, da próxima eu tomo mais cuidado. Perfeito, Bruno. Essa questão de personalidade, né? A gente, às vezes, tem filhos, mesmo pai, ali, mesmo ambiente, mas com personalidades totalmente distintas, né? Um bom dia para um nunca vai ser igual ao bom dia para o outro. Exatamente. Eu gosto de vez em quando a gente comenta sobre a personalidade, que é importante destacar, né? É sim formada através das nossas experiências, mas que tem um grande peso genético envolvido na sua construção. E imagina uma pessoa que chega na aula e recebe um bom dia e fica feliz, e uma outra que chegou, quem sabe, 3, 5 minutos atrasado, recebe o mesmo bom dia, mas na cabeça dela, eu acho que isso foi sarcasmo. Foi irônico. Estou sacaneando porque eu cheguei 5 minutos atrasado.
E foi o mesmo bom dia. Exatamente. Mas a gente volta lá para o iniciozinho, né? O meio do caminho, o processamento de informação de um e de outro vai ser diferente. As respostas vão ser: estou feliz, vou assistir a aula, e o outro vai ficar pensativo, triste, desanimado o resto do dia. E agora eu vou te fazer uma pergunta em relação a isso. Aproveita e já compartilha, já curte, que bem bomba aí. Eu consigo mudar isso? Consigo mudar essa forma? Mudamos a personalidade. Um pouquinho. É possível caminhar, mas a gente tem um limite. Exato. Então, uma analogia que é super utilizada, né? Aquela coisa de você estar em determinado ponto e tem um elástico prendendo você ali naquele lugarzinho da sua personalidade. Você consegue se afastar? Consegue, mas quanto mais longe você vai ficando daquele ponto inicial, mais resistência você vai enfrentar em conseguir mudar aquilo de lá. Mais fortalecido você vai ter que ser em relação ao que você quer alcançar indo naquela direção, porque ele vai tentar te puxar o tempo todo. Né? O esforço vai ser muito maior. E interessante, né, entender sobre a personalidade, acho que dá uma visão tão legal, clara sobre o ser humano, sobre necessidade, sobre o que vai ser mais tranquilo de você alcançar, sobre o que você vai sofrer mais para conseguir. Exato. Então, vamos pegar o sucesso aqui. Se a gente pega a conscienciosidade, que é um dos traços que a gente tem, que fala sobre disciplina, organização, direcionamento para metas, uma pessoa que procrastina vai ter uma tendência, isso aqui é estatística, é probabilidade, não é objetivo ou determinismo, o procrastinador vai ter uma tendência a ter uma conscienciosidade menor. Sim. Enquanto pessoas que naturalmente não precisam sofrer para executar os trabalhos que ela tem que fazer, se tiverem uma conscienciosidade maior, vão fazer isso com muito mais tranquilidade. E uma pessoa que está aqui numa conscienciosidade baixa, mas que gostaria de ser organizado, seguir tarefas, ter metas, vai sofrer um pouquinho mais para conseguir fazer isso. Não que não vai poder fazer. Sim. Disciplina, organização, mas vai ser um pouquinho mais chato do que aquela outra pessoa já consegue fazer. Afinal, essa bendita zona de conforto, né? Tem gente que gosta tanto dela que decora bonitinho, né, Bruno? Põe quadro na parede, tapetinho, puff, deixa bonitinho ali a zona de conforto, né? E quando a gente entra, às vezes, num processo, né, de terapia para ajudar a pessoa, a gente percebe muito essas travas ali nessa zona, né? E algumas vezes essas travas são justamente o que as pessoas querem alcançar. Exato. E por isso, de novo, é importante você trazer um conhecimento sobre a personalidade para que você saiba o que é uma característica e o que é um problema. Perfeito. Se a gente traz, por exemplo, o traço introversão e extroversão. Introversão, extroversão, timidez não são a mesma coisa. Perfeito. E hoje, eu acho que no dia a dia de qualquer pessoa que esteja aqui nos vendo, é muito mais comum você perceber os extrovertidos falam, tem que sair de casa, tem que curtir. Se você estiver quietinho em casa só no seu quarto vendo televisão, você está com depressão, está triste. Exatamente. Você sabe que você fez eu lembrar uma vez, eu fui dar uma palestra no interior de São Paulo. Fui de avião e voltei no mesmo dia. A hora que eu terminei a palestra, o pessoal falou assim para mim, não acredito que você não vai ficar aqui. Uhum. Eu falei, não, eu vou voltar, né? Minha família está lá, está me esperando, é no final de semana e tal. Vou voltar lá com ele. Imagina, você tem que ser feliz na vida, você tem que sair aqui com a gente. Então, eu falei, mas eu sou feliz indo ficar lá com eles, né? Então, a falsa percepção que as pessoas têm frente a eu sou feliz assim, então só se pode ser feliz dessa forma, nesse molde. Exato. E as pessoas buscam terapia para querer se encaixar no molde do outro. Exatamente. Porque elas acham que tem um problema. Falam, não, você não tem um problema, você tem uma característica. Perfeito. Relacionada a um traço de personalidade que te faz querer ou preferir ficar quietinho em casa. Perfeito. Eu falo que essa bendita saga da comparação pela grama do vizinho. Exato. A grama do vizinho ela é sempre mais verde. Eu brinco que pode ser por 2 motivos. Uhum. O primeiro motivo, porque às vezes você vai observando a grama do vizinho, ele está sempre viajando, ele está sempre trocando de carro, ele está sempre jantando num lugar bacana. E a hora que você vai criando uma proximidade, você percebe que tudo isso é de plástico. É? Então, a primeira vertente da grama do vizinho é essa. A gente foi jantar num restaurante sábado, a mesa do lado estava assim, um pega pra capar. A mãe humilhando os filhos, depois o pai, o marido, né, virou para a esposa e falou, cala a boca, para de falar isso, tá falando um monte de besteira, mas uma briga alta, no alto e bom tom que a gente estava escutando. Uhum. Aí, em dado momento, a mulher tira o celular da bolsa, entrega na mão de um garçom e fala, tira uma foto, nossa. Se juntaram, abriram um baita de um sorriso, Família feliz.
tiraram a foto, falei, provavelmente essa foto foi para as redes sociais, e aí quem olha fala, olha que momento incrível que eles estão, incrível, ali não tinha nada, eles estavam destruindo a saúde emocional. E tem uma outra família que está igualzinha vendo aquilo de lá e fala, olha como é que está a minha situação, a situação da minha família, olha a situação do outro. Exatamente. Então, eu sempre falo que a primeira grande falha de comparar é porque, às vezes, a grama do vizinho ela é de plástico. E a segunda vertente da grama do vizinho, às vezes, ela é verde de verdade, porque ele está cuidando da grama dele e não está cuidando da sua. Né? Então, quando a gente também foca na nossa grama, ela tende a melhorar também. Exatamente. Então, entender sobre essas características, sobre o que pode ser alcançado, o que não dá para ser alcançado, ou que você vai brigar um pouquinho mais, mas equilibrar essas expectativas é importantíssimo para você saber. Bom, eu então quer dizer que não vou sair de casa, encontrar 10 pessoas no churrasco e ficar super feliz com isso depois de um processo de terapia? Não necessariamente. Exato. Se isso não for uma característica relacionada a um traço, por exemplo, de personalidade, que, de novo, a gente pode alterar um pouquinho, mas a gente tem uma magnitude, mesmo que não saibamos qual é, existe uma magnitude de mudança. Então, cuidado, gere expectativas que podem ser alcançadas para que não se gere mais frustração. Você falou num ponto importantíssimo, expectativas. Né? As pessoas falam assim, o ideal é reduzir a expectativa para não se frustrar. Errado. O ideal é ajustar a expectativa. Ajustar de acordo com você, não do outro. O outro você não controla. Exato. Né? Então, ajusta a expectativa, cria. Tem gente, eu fico impressionada, Bruno. Esses dias eu atendi um consultório uma pessoa que falou para mim assim, estou muito frustrada, me sinto derrotada na vida, porque eu tento levar os meus filhos para a Disney e eu nunca consegui. Eu fui tentar entender essa história e tudo mais. Eu falei, e o que vocês fazem? Né? Qual o planejamento de vocês para ir para a Disney? E tal, lá? A gente tem um sonho de ir para a Disney. Eu falei, bacana. Sonho. Né, como que vocês quebram esse sonho em objetivos, né, em metas para serem alcançados? Por exemplo, preciso guardar dinheiro por 1 ano, 2, 3 anos? Preciso tirar quanto do meu salário por mês? R$100, 150, 200, 500? Né? Preciso cotar quanto que é uma passagem, quanto que fica alugar uma casa, alugar um carro? Não, isso a gente nunca fez. Falei, então, por isso que vocês nunca foram viajar. Então, é isso. 2 ou 3 anos, mas é isso. É isso. Né? E quebra essa expectativa de longo prazo em pequenos. Eu chamo de pílulas da motivação. Se eu vou viajar daqui a 4 anos para a Disney, mas eu posso começar a criar pílulas. Por exemplo, eu posso ir numa agência, escolher alguns parques, eu posso, no outro mês, dar uma olhada no aluguel de carro, reunir com a família e falar, e aí, qual que vocês acham que é mais viável para que a gente... Isso tudo vai fortalecendo aquele objetivo que você quer atingir. É um elogio sobre o esforço, né? Mais uma vez acontecendo. Perfeito. É isso. Né? Então, as pessoas tendem a dizer, o tempo muda tudo. Muda tudo se você agir sobre ele. Senão, se eu tirar o meu blazer e colocar nessa cadeira, pode passar 10 anos. Se ninguém vier aqui e tirar, vai ficar aqui. E é tão importante esse conhecimento, né? Até para você saber como... A gente comentou sobre a importância do elogio, mas como a própria motivação pode ou deve ser colocada. Eu estava vendo um professor de Stanford comentando sobre como a motivação, muitas vezes, apresentada na hora errada, pode fazer com que você tenha uma dificuldade de alcançar o seu próprio objetivo. Perfeito. E ele colocava lá, eu não me lembro se isso foi tirado de uma publicação, mas ele comentava sobre quando você, por exemplo, tem um projeto e você conta sobre esse projeto para alguém, você tem uma bela recompensa, porque você está antecipando sobre todas as coisas boas que podem acontecer daquele projeto. E ao fazer isso aqui, você está tendo um pico de dopamina. Exato. Que não é o mesmo pico de dopamina que você tem quando você começa a executar o projeto. Perfeito. E quando você, então, conta para alguém, você tem uma chance de não ter a mesma motivação que você teria para executar o projeto, porque o seu pico foi aqui, na antecipação. Mesmo porque se essa pessoa virar para você depois e falar, e aí, aquilo lá que você falou que ia acontecer, já aconteceu? Mais uma frustraçãozinha. Mais uma ali. E às vezes vai acontecer, mas tem o tempo do processo. Então, esse automático da nossa cabeça, do nosso cérebro, de como apresentar a motivação, qual intervalo, qual intensidade, quando não colocar motivação, para que você haja mais baseado realmente na disciplina, na necessidade, do que no estar empolgado. E até uma coisa que acontece sempre, né? Confusão de motivação e empolgação. Exatamente. E, Bruno, você colocou um ponto importantíssimo, a disciplina, a constância. Né? É o tempo todo, é isso que te leva. Outro dia uma menina falou assim para o pessoal da minha equipe, vou largar minha profissão porque eu quero ser palestrante igual a doutora Thaís. Eu falei, que bacana servir de inspiração. Legal. Porém,
precisa saber o que acontece na vida de um palestrante. Né? As renúncias que a gente faz, as horas em aeroporto, aquela correria. A gente viaja para lugares incríveis e às vezes você não vê a praia, você não vê, você fica dentro de uma sala dando um treinamento o dia inteiro e tá tudo bem, eu amo fazer isso, não estou reclamando. Mas a pessoa tem que saber o que acontece nesses bastidores. E outra coisa é a constância. Nada vira da noite para o dia. Eu participei uma vez de uma entrevista e a pessoa falou assim para mim, Bruno, pergunta-chave, quando que a sua vida virou? Quando a chave virou na sua vida? Eu falei, acho que foi quando eu nasci. Né? Porque desde ali eu já fui tentando fazer coisas, umas eu acertei, outras eu errei, tive que reajustar, mas a vida não virou da noite para o dia. Ela é fruto de muita entrega, de muita constância, de ter dias que você não quer levantar da cama, mas você levantou da cama, porque você tem a disciplina para realizar aquela função. É isso que te leva ao sucesso. E não só o dia que eu quero levantar da cama, ou o dia que eu quero dar uma palestra, ou o dia que eu quero ir para o trabalho, não. É a disciplina de fazer aquilo mesmo, e principalmente nos dias que você não quer, que vão direcionar o quanto você tem de controle da situação nas mãos. Compartilha com todos que você possa ter agora em mente, porque, mais uma vez, trazendo aquela ideia da personalidade, do que precisa ser feito da disciplina, vão ter coisas muitas vezes que a gente acha que é chato, mas que precisam ser executadas. Mas se você tiver pessoas que possam te complementar em expertise, em habilidades que você não tem, que vão te ajudar a ter a sua performance no topo, não porque você precisou fazer tudo, mas aquilo que você já é bom em fazer. Então já compartilha com essa pessoa que, presta atenção, vê o que eles estão falando lá, não precisa ser bom em tudo. Porque para a gente ter performance não dá para ser o melhor em todas as áreas. Perfeito. Seja bom naquilo que você pode fazer. Seja bom em coisas que você precisa fazer, mas que você também não é tão bom assim, então treine mais. Mas tenha pessoas que te complementam como eu tenho para fazer coisas que você não dá conta de fazer. Exatamente. E isso é muito importante, Bruno, porque aquilo que são pontos fracos, não fracos, né? Mas aquilo que você não é bom. Sim, habilidades. Ou você treina muito, mas isso vai demandar mais tempo, vai tirar o foco, às vezes, daquilo que você é muito bom, que você é excepcional. Né? E delega. Aprende a delegar para quem sabe fazer aquilo. Vou contar algo muito pessoal meu. Por exemplo, eu sempre tive uma dificuldade muito grande em colocar preço nas minhas palestras, nos meus cursos. E aí eu tinha duas opções. Ou me matricular em cursos para aprender a fazer isso. Sim. Mas não era o meu objetivo, porque eu iria acabar desfocando o tempo de eu estar desenvolvendo o seu conteúdo para entregar uma palestra. Eu poderia estar criando muito mais coisas ali do que ficar. Ou eu aprendi a delegar. Tem pessoas que são excepcionais nisso e que estão fazendo isso com tamanha maestria. Então, eu acho que a vida é exatamente esse ponto. Ninguém é bom em tudo. E naquilo que você não é bom, tenha pessoas que te ajudam a carregar o piano para que o show aconteça. Exatamente. Voltamos lá para o início sobre as habilidades ou necessidades da nossa performance, né? Perfeito. É muito aquela questão do Ubuntu. Né? Ninguém é feliz sozinho. Gente precisa de gente para ser gente. E é esse complemento das diferenças que formam uma orquestra, que acontece de uma forma tão divina. Cada um tocando seu instrumento, cada um no seu ritmo ali certinho, mas que fazem aquele todo tão importante. Que fechamento bonito, hein? Tá vendo só, Bruno? Fechamos com uma orquestra. Uau, né? Poxa vida! Bruno, eu queria agradecer por demais a sua participação. Você é uma pessoa incrível. Muito incrível obrigado, demais, assim. Sou fã da sua família. Eu tenho aqui um mimo para você. Depois você me conta se você gostou. Abre agora ou abre depois? Pode abrir. Mas depois você só me conta se ficou bom, se você gostou. Uma agitada. Tá bom? Não, então experimenta depois. Você experimenta e me conta, então? Olha, mas o cheirinho aqui já tá gostoso, bom? Viu? Então tá bom, Bruno. Aí sim. Depois você me conta se esse café obrigado, aí Thaís. é dos que você gosta, viu? Que eu sei que você gosta de café.
Com leite eu prefiro ainda, mas o cheirinho dele aqui eu vou ter que experimentar ele puro, então, viu? Então pronto, então fechou. Mas Bruno, muito obrigado pelo convite, obrigado pela agradeço. oportunidade de estar aqui conversando, compartilhando histórias, conhecimentos, casos e causos. Eu que agradeço. Bruno, seja sempre muito bem-vindo aqui, viu? Valeu demais, nos vemos logo. Obrigada de coração. Obrigado, Thaís. E para você que acompanhou aqui juntinho, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, por você ser tão 5% aqui na nossa trajetória do Braincast. Beijo no seu coração. Fica firme, fica forte e fica com Deus.